Salve galera, aqui é a professora Natália Beságio, hoje com mais um episódio da nossa série sobre a Era Vargas. E hoje a gente vai falar sobre a segunda fase da Era Vargas, conhecida como Governo Constitucional. Então vamos lá? Vem comigo? Vem aprender com ela, você vai adorar. No nosso último episódio, nós falamos sobre a Constituição de 1934. Eu apontei para vocês as mudanças introduzidas pela Constituição de 34 e disse que o Getúlio Vargas vai ser eleito de maneira indireta a presidente do Brasil. As próximas eleições seriam votadas pelos próprios cidadãos brasileiros. Essa segunda fase da Era Vargas vai de 1934 a 1937 e é conhecida como Governo Constitucional justamente porque a partir de agora o Brasil tinha uma nova Constituição. Durante esse período, seguindo até uma tendência internacional, aconteceu uma polarização política ideológica no Brasil. Então, de um lado, você tinha uma extrema direita, inspirada, por exemplo, nos movimentos fascistas que cresciam na Europa, e do outro lado você tinha um movimento de extrema esquerda, inspirado, por exemplo, na Internacional Comunista. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Nessa vibe foram fundados dois grupos. O primeiro deles, a Ação Integralista Brasileira. A AIB foi fundada em 1932 por um jornalista chamado Plínio Salgado. Basicamente, esses caras se inspiravam no movimento fascista, no fascismo italiano e no nazismo alemão. E, como consequência, eles acabaram formando alguns grupos paramilitares para combater toda e qualquer manifestação que acontecesse por parte da esquerda ou por parte dos trabalhadores. Por outro lado, em 1935, você teve a fundação da ANL, Aliança Nacional Libertadora. Esse grupo, essa instituição, a ANL, tinha um viés, um caráter de esquerda, mais identificada ao socialismo, ao comunismo. E quem vai liderar esse grupo é o Luiz Carlos Prestes, que já tinha participado de alguns outros acontecimentos históricos, como por exemplo a Coluna Prestes. É claro que isso vai gerar uma série de embates e tem uma coisa. Em 1935, o Partido Comunista vai tentar liderar a chamada Intentona Comunista, que seria um movimento para tomar o poder no Brasil. Veja, esse movimento foi facilmente esfacelado, porque o Getúlio Vargas, astuto que era, colocou alguns integrantes do seu próprio governo infiltrados no movimento. Então, rapidamente o movimento foi sufocado e os líderes da esquerda foram presos. Não sei. Aqui é importante ressaltar que os líderes da esquerda foram presos porque, logo na sequência, o Getúlio Vargas vai decretar estado de sítio, como se fosse um estado de alerta, e você vai ter também aqui um plano chamado Plano Cohen. Esse plano, Plano Cohen, dizia que os comunistas, os socialistas estavam se organizando para tomar o Brasil. Ô, minha gente, se os líderes da esquerda estavam presos, era improvável que isso acontecesse. Mais para frente, se descobriu que, na verdade, o Plano Cohen era um falso plano comunista, que foi elaborado pela AIB, pela Ação Integralista Brasileira, em conjunto com os militares.
Professora, mas por que eles fizeram um falso plano comunista? Veja, a ideia é que assim, estavam chegando novas eleições. Nós já estávamos em 1937. O Getúlio Vargas queria permanecer no poder. Então ele vai usar o plano Cohen como uma desculpa para dar um golpe de Estado. Ele diz que os comunistas estão ameaçando o Brasil e que por isso ele vai permanecer no poder. Então agora ele vai usar isso como pretexto para assumir mais uma vez o governo do Brasil. Então em 1937, sob essa falsa ideia de uma ameaça comunista, inicia-se a terceira fase do governo Vargas, que foi o período do Estado Novo. Durante esse período, nós tivemos uma grande centralização política e o Brasil passou por um momento ditatorial, tanto que a Constituição de 1934 foi substituída por uma Constituição muito mais autoritária, que foi a Constituição de 1937. Mas esse assunto sobre o Estado Novo é um assunto para o nosso próximo e último episódio da série sobre a Era Vargas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte e compartilha. Um beijo e eu vejo você na próxima.